Olá, segue mais um tutorial da Status Informática. Esta videoaula apresentará o módulo de operação. Geralmente, nas máquinas dos operadores, o executável de operação já se encontra na área de trabalho. Ao dar dois cliques com o mouse neste ícone, o sistema abrirá a caixa de usuário e senha para login dos operadores. Caso o executável não esteja disponível na área de trabalho, geralmente, os operadores encontrarão este executável em Meu computador, Sistemas, Telemarketing, Operação. Sistemas, Telemarketing, Operação. Também abrirá a caixa de diálogo. Ao gerar o código de um operador na tabela dos operadores ou registrar algum operador, o sistema sugere ou o sistema disponibiliza um código que é vinculado a este operador. Então, cada operador criado dentro do sistema da tabela dos operadores possui um código. No momento de desenvolver o registro de login e senha, por exemplo, o administrador irá criar o código com o nome do operador, o usuário e a senha e o grupo. Perceba que o usuário sempre seguirá com esta lógica: OPE007 ou OPE004. Este código final representa o código registrado lá na tabela de operadores. Então, se for o operador de número 100, será OPE 100. Se for o operador de número 10, será OPE 010. Se for 1, OPE 001. Neste caso, nós estamos utilizando o OPE 007. A senha virá sempre padrão como 1, 2, 3, 4, grupo dos operadores. O operador, então, receberá este código do administrador do sistema e deve sempre colocar o login OPE00, referente ao seu código, troca de campo, senha 1, 2, 3, 4. Ao clicar em OK, o usuário deve perceber se o repique foi realmente gerado. Verifique com a supervisora. O repique é a distribuição dos cadastros. Em algumas instituições, a operação não funcionará antes da distribuição de repique. Depois de ter distribuído os cadastros através do repique, o operador já terá acesso às suas abas. No primeiro momento, o operador deve selecionar a opção Troca Senha e colocar a senha atual 1, 2, 3, 4 e depois, num outro campo, colocar a senha de seu interesse, que seja uma senha segura para o próprio operador. Senha atualizada com sucesso. A tela de operadores é dividida por abas para melhor facilitar a organização e o encontro dos contribuintes na carteira de contribuintes, né? Então, o operador tem a aba de todos, que contém a soma dos contribuintes pagantes e dos contribuintes não pagantes. A aba de principal não será destrinchada neste tutorial, pelo fato de ser pouco utilizada ou poucas instituições têm a aba principal disponibilizada para as operadoras. A aba de pagantes é a aba que agrupa os contribuintes que doaram no último mês. A aba de não ou nos últimos 3 meses, depende da parametrização da instituição. A aba de não pagantes é a aba que agrupa os contribuintes que não doaram nos últimos 3 meses
então são considerados como contribuintes não pagantes. A aba de agendados são os contribuintes que foram agendados para ter o contato retornado em outro momento, ou seja, algum contribuinte pagante ou não pagante não pôde estar em casa ou teve que alterar a data ou adiar o contato com o operador pode agendar esse contribuinte e encontrá-lo depois na aba de agendados. A aba de confirmação é os contribuintes que tiveram as doações efetivadas e os recibos enviados pelos mensageiros, mas por alguma razão não efetuaram a doação. Então, o mensageiro levou o recibo até a casa do contribuinte e o contribuinte por algum motivo e o mensageiro por algum motivo voltou com o recibo sem o dinheiro. Então, este contribuinte é enviado para o operador refazer o contato e confirmar a doação. A aba de listagem são telefones em potencial. Repare que é diferente da aba de pagantes, que já tem o código do contribuinte. A listagem só possui o telefone, alguma descrição do endereço, observação e as informações que viriam na lista eletrônica telefônica. A aba de extra estará liberado quando uma campanha extra estiver em curso. A aba de recuperação são contribuintes que devem ser recuperados ou que não doam há mais de um ano e estão inativados. E a aba de confirmação de boletos é exatamente igual à aba de confirmação, porém no tipo de doação da modalidade boletos. Estas são as abas que estão disponíveis para a melhor organização dos cadastros do contribuinte. E para cada aba, o usuário pode clicar neste botão aqui, que trará a quantidade de contribuintes e o valor aproximado do todo. Ou seja, aqui tínhamos um contribuinte. Na aba de não pagantes, por exemplo, temos 861 contribuintes no valor aproximado de 12.250. 861 mais 6, 867, que é o que devemos ter na aba de todos, e o valor aproximado. Em uma tela com 867 números de contribuintes, o usuário há de concordar que é necessário encontrar contribuintes ou fichas ou cadastros através de um campo de pesquisa. O campo de pesquisa se encontra nesta parte da tela do contribuinte e é possível identificar uma cascata com filtros, uma barra de rolagem e uma cascata com filtros. Os mais utilizados são código, nome e telefone. Se eu quiser procurar um contribuinte através do código que esteja em minha tela, como por exemplo 350, eu posso selecionar, digitar 350 aqui, o sistema já indica que este contribuinte está realmente na minha tela. Se eu colocar um número inexistente, ele não vai encontrar. Separei alguns códigos aqui para verificarmos. 2989 4495. Não é preciso teclar Enter nem nada. Apenas digitar no campo de pesquisa com o filtro código aqui ao lado. Um outro, também bastante utilizado, é o filtro nome. Se colocarmos aqui, perceba que o sistema imediatamente, ao colocar o filtro nome, já organiza em ordem alfabética os nomes dos contribuintes que estão aqui. Se eu colocar, por exemplo, Sara, ele já vai para o Sara. M, ele já localiza o M. Ari, ele já localiza os Marias que estão disponíveis na minha carteira de contribuinte, no caso, as fichas que estão na minha tela. E por telefone também é bastante comum a pesquisa. Ele já separa em ordem crescente de telefone. Aqui, é claro, temos alguns códigos que são fictícios, por isso os telefones zeros, pois é um banco de dados teste.
separei um telefone aqui. Se este telefone realmente estiver na aba do contribuinte, o sistema o localizará. Contribuinte Manuel Evaristo, este código com este telefone fictício. O filtro cabe em todas as abas. Todos os filtros estão em todas as abas. Este é um contribuinte não pagante. Se colocarmos em listagem, nós encontraremos contribuintes apenas pelo número de telefone, ou telefones em potenciais, ainda não são contribuintes. Aqui está o número que eu acabei de pesquisar. Este é o campo de pesquisa e os filtros mais utilizados, mas o usuário pode perceber que há outros filtros aqui por cidade, por categoria, por setor, por observação, entre outros. Outra forma de localização de contribuintes ou de procura, de pesquisa, de organização para localizar os contribuintes é, dentro da tabela, selecionar o título da coluna. Ou seja, se eu quero organizar todos os meus contribuintes por ordem crescente numérica de código, eu clico em Código e ele organiza em ordem crescente os números dos códigos dos contribuintes. Então, eu posso localizar o contribuinte pela ordem crescente. Isso serve para todas as colunas. Operador fixo, setor. Se eu clicar em nome, ele organiza em ordem alfabética. Se eu clicar em sexo, ele separa os femininos dos masculinos. Se eu clicar em data de status, ele organiza por ordem crescente as datas da última movimentação deste contribuinte. Se eu clicar em telefone, ele organiza em ordem crescente os números de telefone. Se eu clicar em tipo, ele organiza os contribuintes pelos tipos, ele separa. A propósito, as categorias A no código dos contribuintes significa que o contribuinte é um doador mensal. Ele doa de mês em mês. A categoria B significa que o contribuinte é bimestral. A categoria C significa ou indica que o contribuinte é fidelizado, ou seja, tem uma carteira de parcelas já lançadas para ele. O operador não precisa retomar a ligação confirmando uma nova doação. Não, já são enviados para o banco de dados do sistema diretamente a quantidade de parcelas dos recibos, nós veremos mais à frente. A categoria D é a categoria de recuperação, cadastros de contribuintes que estão para recuperação. E a categoria E, que é a maioria dos contribuintes, são contribuintes eventuais, ou seja, fichas que doam em determinado dia e tem uma data de VL, que seria uma data de voltar a ligar, combinada entre o operador e o contribuinte. Então, todas as colunas podem ser agrupadas. Ao clicar em cidade, o sistema separa a cidade. Ao clicar em bairro, o sistema separa os contribuintes por bairros. Todos os contribuintes de Aparecida, por exemplo. Todas as colunas têm uma possibilidade de ordenagem. E o operador também pode, ao clicar na coluna com o botão direito e arrastar para outros, organizar de outra maneira estas colunas. Quero ver primeiro por código, e depois por nome, e depois por data de status, ou depois por telefone. É só o operador clicar 2 vezes em cima do nome da coluna e arrastar com o botão clicado para outro lugar. É assim que se ordena as colunas da aba dos contribuintes, dos operadores, e esta lógica serve para todas as abas.